Olá pessoal, professor Alan na área. Hoje a matéria é Regência e suas revoltas. Regente é um político que governa o Brasil no período em que um rei ou um imperador, por algum motivo, ou doença, ou por estar viajando, não pode governar. No caso do Brasil, o Pedro de Alcântara era uma criança. E aí, por causa disso, vai ser estabelecido os regentes. Por que regentes? Simplesmente pelo motivo de que, pela lei, teria que ser 3 regentes a governar o Brasil, enquanto o imperador não estivesse possibilitado de governar. De início, tivemos a regência trina provisória. Pessoal. Depois tivemos uma regência trina permanente e depois tivemos uma regência una. Por quê? Em 1834 ocorre uma emenda, uma mudança na lei, tirando da necessidade de ser 3 pessoas para ser apenas um único regente. A regência é um período caracterizado por instabilidade política e várias revoltas que acabam sucedendo no país. Você vai ter revoltas, por exemplo, revoltas anti-lusitanas. Havia um sentimento anti-lusitano, um sentimento de raiva com a população portuguesa que morava no Brasil. Por quê? Porque simplesmente eles controlavam boa parte do comércio, dos estabelecimentos comerciais e ocupavam os bons cargos públicos. E isso irritou os brasileiros que moravam aqui. E aí você vai ter revoltas como a Setembrada, que ocorreu em Recife, em 1831, em setembro, por isso tem esse nome. Simplesmente populares começaram a matar vários portugueses na rua, e você vai ter a Mata Bicudo, que ocorreu em Mato Grosso, onde um deputado com um grupo de brasileiros matou 100 comerciantes portugueses. Você também vai ter algumas revoltas restauradoras. Por que restauradores? São pessoas que, ou por medo de perder os seus privilégios, ou por admiração a Dom Pedro I, decidem tentar criar revoltas ou incentivar o retorno de Dom Pedro I, que estava em Portugal, estava lá ocupando o trono português, ou também por um período chegou a lutar pelo trono português com o seu irmão, que era Dom Miguel, e eles queriam que Dom Pedro I voltasse a governar o Brasil. Então a gente teve a Abrilada, que aconteceu em abril, grupo de portugueses tentou tomar o poder em Recife. Você vai ter os Caramurus, que é o nome de um jornal, onde era um grupo de pessoas que falavam a favor do retorno de Dom Pedro I. Você vai ter a criação de um partido restaurador. Você vai ter a revolta do Ano da Fumaça, que ocorreu em Ouro Preto, em Minas. Tentou tomar o poder da cidade. Tudo querendo o retorno de Dom Pedro I. Você também vai ter nesse período revoltas escravistas. Havia uma pressão internacional, principalmente na Inglaterra, que o Brasil acabasse com a escravidão. Claro que a Inglaterra não fazia isso por pura bondade. Simplesmente ela já estava no período industrial e era interessante para ela que houvesse mão de obra assalariada para comprar os seus produtos. Em 1831, o Brasil cria uma lei que acaba com o tráfico negreiro. Só que ninguém ligou para a lei. A verdade é essa. E aí ela ficou conhecida, até é uma das histórias que diz que aquela frase tipo lei para inglês ver foi criada justamente por causa disso, que ela foi aprovada e simplesmente ignorada. A escravidão, o tráfico negreiro, tudo isso continuou. Tráfico internacional só vai acabar em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz. Você vai ter também uma revolta em Vassouras, liderada por Manuel Congo. Simplesmente um grupo de escravos revoltados vai vai criar uma série de revoltas em fazendas na região de Vassouras por causa da morte de um escravo a tiros. Você vai ter também a revolta de Carrancas, liderada por Ventura Mina, também reclamando
da escravidão, tudo revoltas de escravos. E a mais famosa de todas, que ocorreu na Bahia, que é a Revolta dos Malês. Essa já inspirada no Levante, na Revolução de Escravos que ocorreu no Haiti, que fez até a independência dos escravos no Haiti, e que gerava medo nas elites políticas no Brasil que algo semelhante ocorresse. Todas essas revoltas de escravos, óbvio, se revolta no Brasil com pessoas pobres, populares, essas pessoas já eram mortas, imagina numa revolta de escravos. Só que não são as únicas revoltas que ocorreram no Brasil, tá? Algumas dessas revoltas chegaram a ameaçar a unidade territorial do Brasil, tá? Elas foram criadas por populares ou até mesmo pelas classes médias urbanas, mas elas sempre questionando e mostrando a insatisfação da população. Afinal, a independência não era para melhorar a vida dos brasileiros depois da separação de Portugal? Por que essa melhora não aconteceu? Tá? Simplesmente você vai ter a regência, você vai ter a mudança da regência trina para una em 1835, como eu já falei. Você vai ter aí o padre Diogo Feijó, que chegou a ser ministro da Justiça, se torna regente do Brasil, só que ele vai pegar o Brasil já com essa série de revoltas que estão acontecendo em várias regiões do Brasil. Você vai ter a Guerra dos Farrapos, que foi a mais longa, ela durou 10 anos, ela ocorre no Rio Grande do Sul. Simplesmente a elite do interior reclamando que pagava muitos impostos, que simplesmente o charque do Rio Grande do Sul saía mais caro do que no Brasil do que o charque do Uruguai ou da Argentina, vai se revoltar contra isso. E aí eles, por serem lideranças locais e por terem tropas sob o seu domínio, devido ao fato deles serem uma região de fronteira, e uma região de fronteira que teve muitos conflitos, que é a região de fronteira ali com o Uruguai, que teve o conflito da Cisplatina, que era o antigo nome do Uruguai. Então, fazer com que eles tivessem essas tropas, isso fez com que eles, tendo dinheiro e tropas, fosse a revolta mais longa do Brasil, durou 10 anos, de 1835 a 1845. E ela também vai ter um final diferente das outras. Como era uma revolta feita pela elite, óbvio que no final essas lideranças serão anistiadas, perdoadas. Os cargos que eles tinham no exército rio-grandense serão os cargos que eles tiveram no exército, passaram a ter no exército brasileiro. E as dívidas da República Rio-Grandense, porque durante um tempo o Rio Grande se separou do restante do Brasil, as dívidas da República Rio-Grandense foram incorporadas às dívidas do governo brasileiro. Mas não foi a única revolta. Tivemos a revolta da cabanagem no Grão-Pará, liderada por populares, também movida por insatisfação. A mesma coisa com a Sabinada. A diferença é que a Sabinada já tinha uma participação das camadas médias, foi liderada pelo médico Sabino Barroso, por isso o nome Sabinada. Cabanagem tinha esse nome porque a população pobre morava em cabanas, né? Eram chamados de cabanos, por isso cabanagem. Tivemos também a balaiada no Maranhão e no Piauí. Tinha esse nome por quê? Porque alguns desses revoltosos faziam balaios, cestos. Então, cabanagem, sabinada, balaiada, elas vão ser geradas pela insatisfação com nenhuma mudança de vida por parte da população mais pobre e também pelas questões políticas locais. E essas revoltas e a Guerra dos Farrapos foram revoltas que quase custaram a unidade territorial brasileira. E todas elas foram combatidas pela Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi uma guarda criada pela elite brasileira, a elite política brasileira, que temia colocar o exército brasileiro para lutar essas revoltas, porque considerava que o exército era formado por pessoas populares e pobres que poderiam aderir à revolta. Então a Guarda Nacional é feita pela elite, formada por pessoas da elite. As patentes eram compradas, o título máximo era de coronel, por isso que lideranças locais depois vão ficar apelidadas no interior de coronéis, né? Coronel, eram chamadas de coronel.
e ela vai lutar contra essas revoltas pelo território brasileiro e vai procurar esmagar estas revoltas. Tá? A situação estava tão crítica que simplesmente o Partido Liberal vai ter a ideia de fazer um golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Simplesmente estabelecer que Dom Pedro já tinha idade, com 14 anos, já tinha idade para ser considerado adulto e poderia governar o Brasil. Você vai ter o surgimento do Clube da Maioridade, vão ser pessoas que vão discutir de fazer essa maioridade do Dom Pedro, e aí o Partido Liberal faz essa jogada para poder também, não só, isso não foi feito de graça, isso foi feito pelo Partido Liberal para voltar ao poder. Por quê? No início do período regencial, você vai ter uma força do Partido Liberal no poder. Depois, com essas revoltas e com a confusão que surgiu, você vai ter um regresso dos conservadores no Brasil. E aí você vai ter uns conservadores governando e tirando autonomia dessas províncias, tá? E aí a Guerra dos Farrapos também foi por causa dessa autonomia, eles queriam maior autonomia para a região, e aí eles vão tirar um pouco dessas autonomias, esses conservadores, e aí os liberais, como estão de lado no poder, eles jogam essa de fazer a maioridade do Dom Pedro de Alcântara, virando Dom Pedro II, para assim eles voltarem ao poder. E acontece, tá? Eles voltam durante um tempo ao poder e Dom Pedro II é coroado imperador. Contudo, depois Dom Pedro II percebe e afasta eles do poder. E aí é uma coisa interessante que você vai ver ao longo do segundo reinado. Vamos ter dois partidos no Brasil, liberal e conservador, e Dom Pedro o tempo todo trocando as lideranças políticas no país, ora conservadores, ora liberal, e intervindo com o poder moderador na política brasileira, o que vai gerar críticas no final do segundo reinado. Pessoal, um abraço, até a próxima.